Bom dia, galerinha do terceiro ano. A gente está iniciando aí da nossa segunda semana, do segundo bimestre, ok? Hoje é uma sexta-feira à noite, então tá bem tranquilo, tá, como se fala, tô com sono, eu admito, tô com sono. Enfim, ah, vamos dar continuidade aí, a gente tá aí no capítulo 27, vamos encerrar, tá faltando um pouco para encerrar o capítulo 27 para a gente entrar aí no módulo 10 aí, com força total, ok? Ainda nesse bimestre a gente vai finalizar o módulo 10, ok? Mas vamos dar continuidade. Aula passada a gente falou da região norte ali, das suas características. Esse capítulo 27 ele é todo focado nas regiões. Hoje a gente vai falar da página 14 até a página 18. Ah, professor, mas a região, a gente está falando da região Nordeste, não vai até lá. É porque a gente vai falar de duas regiões, tanto a Nordeste quanto a Centro-Oeste. Vamos começar pela região Nordeste. Então vamos lá. Página 14 do capítulo 27. Turminha, a região Nordeste, ela, ela corresponde aos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ou seja, de todas as regiões do Brasil, ela é a que tem a maior concentração de estados. Por exemplo, o Centro-Oeste aí tem 3 estados. É, a região norte aí tem 4 estados, ou seja, a que tem a maior concentração de estados aí é a região nordeste. Até porque o tamanho dos estados lá não são muito grandes. Mas isso não quer dizer que não tenha tanta importância assim. Na verdade, a importância deles é gritante e é muito grande para o Brasil, principalmente no setor, né, no turismo e tudo mais. E que quem já foi no Nordeste sabe que as praias mais bonitas do Brasil se encontram ali na região Nordeste. E, enfim, quem não foi, vá lá, galera. Eu recomendo. Turminha, o Nordeste, devido à sua extensão ali, devido ao clima de lá, ele possui subdivisões. Essas subdivisões, elas são o seguinte. As subdivisões nordestinas são 4. Tem a Zona da Mata, tem o Meio Norte, tem ali a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A gente vai falar de cada uma delas, um pouquinho de cada uma delas aí. Farei o possível para que a aula não fique tão extensa e para não ficar tão cansativa assim, ok? Então vamos dar continuidade. Galerinha, a Zona da Mata ali, ela está localizada ali, vocês podem observar aí na página 14, que é essa área verdinha clara aí, ela está localizada ali na região litorânea, e isso faz com que ela tenha uma grande concentração de pessoas, ou seja, tem uma grande densidade demográfica. Até porque é nessa região aí que os colonizadores europeus eles aportaram. Então essas regiões aí elas se desenvolveram. Turminha, sobre a economia dessa região aí, a gente tem aí bastante desenvolvimento da indústria. Um exemplo disso por exemplo, no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, abriga mais de 120 indústrias. A gente também tem o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, reúne mais de 90 empresas ligadas à extração e ao refino de petróleo. E a gente paga 10 conto aí na gasolina. Brincadeira, galera, a gasolina teve uma baixa. Eu cheguei a abastecer gasolina aí de 3,40 ultimamente, hein? Eu já abasteci de 4,30, 4,40 aí, para abastecendo de 3,40 aí. É bom, galera. Enfim, brincadeiras, galera. Ah, a gente também tem aí o domínio morfoclimático, galera. O domínio morfoclimático dessa região, ele é caracterizado pelo mares de morros, ok? Que é predominante aí na zona da mata. Ou seja, ele é marcado pelo clima tropical úmido, caracterizado por altas temperaturas e concentração de chuvas entre julho e outubro. Mesmo tendo essa concentração de chuva, a chuva lá não é igual aqui de Brasília, não, galera. Sério. Chuva lá é tipo, choveu à tarde,
De manhã tá um sol matando, choveu à tarde, vai ficar uma semana sem chover. Se chover uma semana direto lá, e é nesse esquema, não chove igual aqui. Aqui em Brasília chove às vezes 5 dias direto aí sem parar. Lá não, lá chove um dia, faz sol em 2 dias. Enfim, as chuvas lá são bem regradas. Mas tem esse período chuvoso, ok? Clima tropical úmido. E a vegetação de lá ela é caracterizada pela vegetação de Mata Atlântica, ok? Tanto que, professor, mas o Nordeste não é seco? Não, o Nordeste não é todo seco, não. Lá tem um clima úmido. Lá faz muito calor. Mas em compensação, sua pele não resseca. É sério, eu estive lá, eu vi acontecer. Ah, por mais que aqui tem um clima seco, então dependendo, se você não passar um cremezinho de pele, você passa a unha assim, fica um rasgão cinza assim. Lá não acontece isso, justamente pelo clima ser úmido, ok? Mas em compensação, a sensação de calor lá, perdão, a sensação de calor lá é gritante. Eu cheguei a passar mal no centro de João Pessoa, para vocês terem ideia. Eu entrava em loja de maquiagem só para aproveitar o ar-condicionado, porque eu não aguentava. Sério, muito quente. Mas enfim, vamos à continuidade. A gente tem aí o Agreste, galera. O Agreste ele faz transição entre a zona da mata e o sertão, essa pequena faixa aí laranjada aí na página 14. Ele é forte como como se fala, ele tá bem ligado aí à zona da mata, então ele é uma área de transição, então ele tem características das duas regiões, tanto dessas duas sub-regiões, tanto da zona da mata quanto do sertão. E ele é forte na economia e na questão da pecuária e da agricultura, ou seja, na criação de animais e no plantio aí, ok? A gente tem o sertão. O sertão ele está entre o agreste e o meio norte, então ele tem características ainda aí como se diz, das duas regiões. E ele tem o domínio morfoclimático aí da Caatinga, com um clima semiárido, ou seja, lá é muito seco. Vocês podem ver que é a maior zona e a maior região que temos aí no caso aí dessas sub-regiões, o Agreste é onde está. Tanto que filmes como O Alto da Compadecida, tem outro filme também, esqueci o nome aqui, que é até com o Rodrigo Santoro. Ele é um filme bem interessante, que também se passa no Agreste nordestino lá. E dá para você ter uma noção do clima que é lá. Mas o Alto da Compadecida tá aí, um dos melhores filmes nacionais. Recomendo que reassistam para vocês verem aí o tipo de clima ali na região do Agreste, ok? Como eu falei, o domínio morfoclimático aí da Caatinga, o clima é semiárido aí, e a economia é voltada aí na agricultura, ok? Então, como cultivo de frutas, também de milho, feijão e mandioca, tudo isso ali no sertão eles conseguem cultivar, ok? Tanto que geralmente nossos parentes, quando eles vêm do Nordeste, principalmente se eles moram ali no sertão, nessa parte do Agreste, geralmente quando eles chegam aqui, se eles pegar um terrenozinho aqui em Aguazenda, que tiver um campinho limpo, eles falam, não, isso aqui é bom para plantar umas plantinhas aqui. Meu pai é desses que já plantou até milho aqui no quintal, enfim. Mas são outras histórias. A gente tem aí a sub-região aí conhecida como Meio Norte. Galera, o Meio Norte ele está entre o sertão e a Amazônia. Ele tem o domínio morfoclimático de 3. Ele tem 3 domínios. Perdão. Ele tem o domínio morfoclimático aí caracterizado por 3 tipos, como da Caatinga, do Cerrado e o Amazônico. Professor, mas a área nem é tão grande. Mas, principalmente aí, ele está na região, ele incorpora todo o Maranhão aí e uma parte do Piauí. E como ele está entre a Amazônia e o Agreste, ele tem todas essas características. Ou seja, a Mata Atlântica está ali do lado, a Caatinga está do outro ali, então no meio ali a gente tem várias características. E um pouquinho mais para baixo ali a gente tem o Cerrado. Ou seja, é uma área bem farta ali. Tem uma diversidade de clima, solo e vegetação muito grande, justamente por fazer fronteiras com todos esses domínios do morfoclimático, com esses estados aí. E o foco da economia no caso ali do meio norte,
o extrativismo vegetal e a pecuária, ou seja, a criação de animais aí e como se fala, o extrativismo vegetal. Então vai desde a extração de madeira, como o cultivo também, como o cultivo de frutas e tudo mais, e da exploração aí da floresta amazônica. Tanto que um dos pontos que mais caracterizam essa região aí é o desmatamento. Vocês podem observar lá na página, o mapa da página, só deixa eu dar uma conferida aqui, da página 7. Vocês podem ver que a zona de desmatamento, ela passa aí pelo Maranhão aí, por essa zona aí do meio norte aí, e chega até a região amazônica, ou seja, o Maranhão, o Piauí aí estão, como se diz, estão nessa, o Maranhão, Piauí não, o Maranhão, Tocantins aí tá dentro dessa zona aí de desmatamento aí, ok? Turminha, ah, sobre os aspectos socioeconômicos, a gente pode falar de uma vulnerabilidade social muito grande no Nordeste. Isso está lá na página 16. Uma, como se diz, uma vulnerabilidade muito grande aí do Nordeste. Vulnerabilidade muito grande aí da população do Nordeste. Por quê, galera? Porque tem uma ausência de bens e serviços públicos básicos. Galera, aí você fica assim, como assim? Tu falou que tem indústrias lá, mas não é em toda a região. A região do Agreste ali, geralmente ela está um pouquinho mais inchada de lado. Então tem regiões ali muito pobres, vocês podem ver no jornal. Tanto que quando se trata de turismo, a gente vê ali o litoral. O litoral tem áreas ricas, desenvolvidas, mas quando vai para o Agreste ali, vocês podem observar que tem uma comunidade mais carente. Locais onde faltam escolas, faltam hospitais, locais onde faltam escolas, hospitais, falta segurança pública, tem toda uma questão ali, falta saneamento básico, água encanada, enfim, vários recursos ali acabam faltando. O governo ele tem um incentivo aí industrial. Ele dá um certo incentivo ali industrial mas está mais envolto ali nessas regiões litorâneas aí. Então essas regiões do Agreste elas acabam ficando deixadas um pouquinho de lado. A gente não pode esquecer também que o turismo é muito forte nessa região, ok? E é um dos, como posso falar, dos carros-chefes ali que fazem a economia do Nordeste girar, pode-se dizer que é o turismo. Para quem já foi aí, como eu falei, eu recomendo que vá. Para quem já foi aí, sabe que as praias ali, elas têm um comércio bem desenvolvido ali, tem questões na hotelaria, das feiras, dos shoppings no Nordeste, principalmente nessa região litorânea, eles são bem desenvolvidos. A cidade é desenvolvida em si. Essas cidades, principalmente as capitais, são muito desenvolvidas, ok? E tudo isso vem do incentivo do governo, porque essas áreas elas geram um lucro. O sertão ali, o Agreste, ele geralmente fica um pouquinho mais esquecido aí, porque não tem um retorno tão grande assim para a economia. Então eles acabam esquecendo um pouquinho ali, sendo que se investisse ali, acredite, o problema da seca, o problema como se fala, dessa pobreza teria sido reduzido, pode-se dizer quase que 100%. Turminha, tem um ponto bem delicado aí, que é a seca, problema natural ou político. Turminha, a seca, ela é um processo natural, sim. Ela é um processo natural, devido ao clima semiárido ali, devido ao clima semiárido ali como se fala, dessa região aí. Então é normal que tenha período de seca. Só que a gente não pode esquecer que, que o problema da seca que atinge essas populações locais não é apenas de origem natural. Além da falta de chuvas, há fatores estruturais que agravam o problema, como a concentração fundiária de renda e a falta de investimento nos setores essenciais. Ou seja, há todo um efeito dominó aí. Não tem investimento, ou seja, se
tem as grandes concentrações de terra ali, dos latifundiários, e aí a população pobre acaba ficando com pequenos terrenos ali, onde às vezes não tem acesso a rios, não tem acesso a áreas onde eles possam cultivar alguma coisa para vender, e sem dinheiro às vezes você não consegue comprar água, e não tem recursos para às vezes cavar um poço, porque às vezes eles precisam ser poços artesianos. Então tem toda uma questão estrutural aí que acaba envolvendo essa questão da seca aí na região Nordeste. Tanto que eu vou deixar na próxima aula, eu vou disponibilizar um formulário onde vocês irão fazer duas pesquisas, ok? A primeira pesquisa é sobre a indústria da seca. Sério, esse é o termo. Indústria da seca. E a outra pesquisa sobre a transposição do Rio São Francisco, pontos negativos e positivos. Vou deixar, não se preocupe com isso agora, eu vou disponibilizar isso na sexta-feira lá, o formulário, onde vocês postarão essa pesquisa, e eu vou dar o prazo aí, talvez de 1 ou 2 semanas aí para vocês entregarem, ok? Para não ficar tão puxado e tão pesado para vocês. Galerinha, vamos lá para a página 20, a gente vai falar do Centro-Oeste agora. O Centro-Oeste aí é uma questão, como se diz, bem rápida, são, como se diz, mais de características, características físicas mesmo. Então, vamos lá. Os estados que compõem a região do Centro-Oeste é Goiás, Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal, com a população 88% urbana, ou seja, apenas 12% aí da população do Centro-Oeste ela é rural. A gente tem que levar em consideração que aqui no Centro-Oeste, embora tenha grandes fazendas e tudo mais, também tem grandes cidades. Isso faz com que boa parte da população ela seja urbana, ok? Galerinha, ocupação e povoamento. A expansão para o oeste, isso foi um projeto aí chamado Marcha para o Oeste, que foi introduzido aí pelo tio Vargas. Isso mesmo, o Getúlio Vargas, o famoso GG, ele instituiu esse programa aí de Marcha para o Oeste. Essa Marcha para o Oeste não é só americana, não é só um desenhozinho do Pica-Pau que tem para o Oeste, não. Aqui também teve. Que o quê? O Sudoeste ali, o Nordeste, o Sudoeste, a região litorânea ali do Brasil, ela estava ficando super povoada. Então precisava de incentivo para o interior do país ali, para que houvesse uma migração das populações para o centro do país, tal qual um dos locais bastante investidos aí foi o Centro-Oeste, ok? Um exemplo disso foi como se diz, a criação de Brasília, tanto que tem até o título aí, Brasília, uma capital no Cerrado. Esse projeto aí foi do Juscelino Kubitschek, ok? Começou lá na década de 1950 e Brasília foi concluída em 1960. Isso fez com que o fluxo migratório de várias regiões, tanto Nordeste, quanto o Sudeste, quanto do Sul, viessem aqui para o Centro-Oeste para trabalhar ali na região, no Distrito Federal, na construção de Brasília. Só que muitos desses povos que vieram, muitas dessas pessoas que vieram, elas não retornaram para suas regiões de origem. Ou seja, eles continuaram aqui no Centro-Oeste, continuaram em Brasília. Mas eles não ficaram morando em Brasília em si. Eles foram para os arredores ali de Brasília, que deu origem às cidades satélites ali. A mais antiga que a gente tem, se não me engano, é Planaltina. A gente tem Ceilândia, a gente tem várias regiões ali, que até hoje tem muitas regiões que ainda está sendo regulamentadas, está sendo regularizadas aí como regiões administrativas, ok? Turminha, os aspectos naturais. A gente tem o domínio morfoclimático aí do Cerrado e Amazônico. Como assim, professor? Galera, lembre-se que o Centro-Oeste não é só Goiás, não. Goiás, como se diz, o que manda aqui é o Cerrado. Cerradão aqui brasileiro é forte aqui. Mas a gente também tem o estado aí do Mato Grosso ali, que nele a floresta amazônica ainda faz parte dele, vocês viram lá na outra aula. Ou seja, então ali a gente tem o domínio morfoclimático aí amazônico, ok? A gente tem o clima, 3 tipos de clima. A gente tem o clima tropical, o equatorial e o subtropical.
A gente tem a vegetação de cerrado e também tem o complexo do Pantanal, que está lá em Mato Grosso do Sul. Como vocês sabem, é uma área alagada ali, uma planície alagada, que está ali no Mato Grosso do Sul, ao qual eu planejo visitar um dia. Dizem que lá tem muitos animaizinhos, eu também gosto de animais. Enfim, galera, ah, o relevo do Centro-Oeste ele é caracterizado por planaltos. Então tem bastante chapadas e serras aí. Chapada dos Veadeiros é um exemplo disso, tá lá no, acho que é Monte Alto. Monte Alto, acho que é o Alto Paraíso de Goiás. Tem a Chapada dos Veadeiros, inclusive. Muitos vão para lá para poder acampar e tal. É bem legal, bem bonito. Vi por fotos e tal. Eu tô planejando uma viagemzinha para lá, mas isso vai ser mais para frente, ok? E serras. A profissão que é serra? Serras são conjuntos de montanhas, geralmente está enfileirada ali. Geralmente são conjuntos de montanhas. Ah, professor, nunca vi isso. Viu sim. Olha pela janela da sua casa ou até pela janela da escola, principalmente lá da sala do. A sala do primeiro ano. Se você olhar pro horizonte, você vai ver um conjunto de montanhas ali, os famosos morros azuis ali, os morros azul. Isso é um modelo de serra, ou seja, é um agrupamento de montanhas. Isso é característico do Planalto, ok? A atividade econômica no Centro-Oeste, ela está caracterizada aí pela agricultura e pela pecuária, ou seja, pela agropecuária aí é forte aqui na região Centro-Oeste. Tem grandes fazendas, tem como se diz, grandes incentivos fiscais aí e acaba a gente tem como eu posso dizer, perdão galera, eu tive que dar pausa aí, porque a garganta tá bem ressecada aqui. É muito forte a agropecuária aqui no Centro-Oeste. Tanto que em 2014, 30% da produção bovina do país, 30% da produção bovina, era só aqui do Centro-Oeste. E outro ponto da agricultura aqui, que tem bastante influência na economia do Centro-Oeste, é a monocultura, ou seja, plantio de soja, do milho, ou seja, de um único tipo de plantio aí, que geralmente é bem forte na economia, como soja, fugiu o nome agora dos cereais que são plantados aqui, mas enfim. Então, galera, o que a gente tinha para hoje era isso. A gente tem aí, a gente viu essas duas regiões, região Nordeste e região Centro-Oeste. Na próxima aula eu vou disponibilizar o formulário aí para vocês fazerem a pesquisa a qual eu citei. E nesse formulário ainda vai ter o local aí, como o nosso grande amigo Carlos aí, ele recomendou, para colocar o formulário para vocês postarem foto das atividades, ok? Para facilitar para vocês. Ou a foto da atividade ou o documento do Word com as respostas. O que ficar melhor para vocês, ok? Então, eu desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima segunda. E como vocês estão vendo isso, vão ver isso aqui na terça. Uma ótima terça para vocês e ótima semana também. Fiquem bem e até mais.